Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Uma alegria a gente estar aqui nessa noite, uma alegria a gente ter o corpo de Cristo para amar, para ser amado no amor de Jesus, né? Em verdade, em comunhão. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas 24. Aí hoje que tem, né? Chamar as crianças aqui para a gente orar por elas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te bendizemos por cada uma dessas vidas, Pai, por cada uma dessas crianças, por cada um desses professores, que essas crianças cresçam, Pai, em graça, em conhecimento, em amor, que sejam instrumentos vivos nas suas mãos nesse mundo, Pai, que levem a luz, que levem a paz, que levem a graça, que levem a misericórdia, e que cada um desses professores sejam usados como boca do Senhor nessa noite, ensinando, instruindo, sorrindo e amando, Pai. Essa oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Lucas 24, versos 13 ao 35. Hoje a gente não vai falar sobre artigo nenhum. Lucas 24, 13 ao 35. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Hoje a gente não vai falar sobre nenhum artigo, e o tema da minha reflexão é uma pergunta: como tem andado a sua caminhada com Cristo? Olhando
para esse texto aqui, pensando um pouco sobre isso, eu pude perceber o quanto as pequenas coisas e as coisas leves da vida têm a capacidade de, com o tempo, se tornarem coisas pesadas, em coisas insuportáveis de carregar. Eu lembro de uma história bem simples que aconteceu comigo há muitos anos atrás, e bem boba. Eu lembro que eu fui ao centro de São Gonçalo comprar algumas coisas, garoto novo, pedi para colocar num saquinho só, e simplesmente voltar para casa andando. 35 minutos de caminhada. E no meio dessa caminhada tinha uma ladeira grande, e aquela sacola foi esticando, com meia dúzia de coisa, e ela arrebentou. Eu tive que parar no caminho, entrar no estabelecimento, pedir uma sacola, catar aquilo tudo espalhado pelo chão, e ir para casa. Uma sacola leve. Mas quando eu cheguei em casa, a minha mão estava mastigada pelo peso daqueles 2,5 kg, mas que me fizeram caminhar 35 minutos. Eu entendi que era leve, mas eu não levei em consideração a caminhada que eu ia fazer com aquilo na mão. E na vida da gente, às vezes, ou muitas vezes, essas coisas acontecem. Acontece num trabalho, por exemplo. A gente vai entrar numa empresa e na entrevista fala que a gente vai trabalhar muito, que a gente vai ser muito cobrado, que a gente vai sofrer muita pressão. A gente entra sabendo disso. E a gente tem os nossos planos de vida, a nossa meta, a gente quer crescer ali, e a gente aceita aquilo tudo, sabendo das pressões que nós vamos enfrentar, sabendo de cada dilema que nós vamos viver, mas chega um determinado momento que essa pressão ela se torna insuportável, que essas demandas se tornam tão pesadas que começam a influenciar a nossa relação externa ao trabalho, começa a influenciar a forma como nós lidamos com o nosso cônjuge, com os filhos, com os amigos, conosco. Isso acontece também quando nós vamos escolher a nossa profissão. Nós entramos numa faculdade e sabemos toda a dificuldade que nós vamos enfrentar por ter escolhido aquele curso. Ou muitos anos de estudos, ou muito tempo para você conseguir se consolidar no mercado e então andar com as próprias pernas. Nós sabemos disso. Mas nós decidimos ir mesmo assim. Mas isso não impede que todas essas dificuldades um dia pesem nos nossos ombros e nos faça pensar. Por que eu fiz essa escolha? E, infelizmente, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, isso também acontece. A Escritura fala de todas as dificuldades que nós vamos enfrentar. Não existe nenhuma mentira contida aqui. Ela fala que você vai encontrar pessoas mentirosas, enganadoras, pessoas que querem levar vantagem em cima de você, pessoas que vão conseguir te enganar. Essa Escritura também fala de tempos difíceis, e ela não fala que nós estaremos aliviados dos tempos difíceis, pelo contrário. Ela fala que esses tempos difíceis virão, e que muitas vezes nós sofreremos amargamente por causa desses tempos difíceis. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos, inclusive, que a Escritura nos mostra que por causa de decidirmos por Jesus, nós iremos sofrer em alguns momentos da nossa vida. E a fé em Cristo vai ser diretamente a causa do nosso sofrimento. Nós sabemos disso. Mas essas dificuldades vão crescendo, elas eram pequenas, mas elas se prolongam por anos, por meses, por dias. E chega um determinado momento da nossa caminhada que nós estamos completamente esgotados, tristes, sem esperança, e nós não olhamos mais para Jesus. Nós abandonamos Ele no caminho. E é essa narrativa que nós acabamos de ler. Jesus vinha andando com os seus discípulos, seja os 12, ou seja, aquela multidão que o seguia, e ele vinha fazendo muitas coisas maravilhosas. Ele dizia que era o Messias prometido, que era o Cristo, o Redentor de Israel. E as pessoas acreditavam porque as suas palavras tinham poder. E não só isso, ele era um homem que desafiava as autoridades. A autoridade vinha falar, ele respondia tete a tete, e ele ganhava as discussões. Ele calava aqueles homens muitas vezes sem nem muito o que dizer. E as multidões iam aumentando. E ele operava milagres, curava enfermos, ressuscitava mortos,
acalmava a tempestade, expulsava demônios, multiplicava o alimento. E esse Jesus vem crescendo, ele vem crescendo, as pessoas vêm seguindo e de repente, da noite para o dia, ele é pego, julgado às escondidas, envergonhado publicamente, trucidado e morto no meio de 2 ladrões. Acabou. É como se aqueles homens viessem descendo uma ladeira, embalados com uma bicicleta, e de repente eles batessem numa parede. Acabou. Abrupto, do dia para a noite, tudo acabou. Onde está o Cristo? Onde está o Messias? Onde está aquele homem que ressuscitava mortos e agora está morto? Onde estava aquele homem que tinha autoridade para ensinar e não pôde vencer corruptos que enganaram ele num tribunal? Acabou. E agora, esses 2 homens estão voltando para casa. Não tinha mais motivo para estar em Jerusalém. Jesus morreu. Não tinha mais motivo para estarem em comunhão. Jesus, o autor dessa comunhão, não existe mais. Mas num determinado momento da caminhada, Jesus aparece e caminha com eles. E o texto fala que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Lá no original, isso aqui não significa muita coisa. Não fala para a gente que foi da vontade de Deus que eles não reconhecessem. Não fala que foi o diabo que tapou a visão deles. Não fala nada. Só fala, literalmente, que eles não reconheceram Jesus. Pelo contexto, muito possivelmente, pela tristeza deles, eles não tiveram a capacidade de reconhecer. E agora, o rosto daqueles homens estava entristecidos. Esse termo entristecidos é uma tristeza profunda que o semblante ele cai. De você olhar no rosto da pessoa e você perceber a tristeza palpável no coração dela. E aí Jesus pergunta para eles o porquê disso. E eles respondem, vem cá, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Jesus, que coisas que aconteceram? E eles falam, Jesus de Nazaré, ele era um profeta. Era. Ele não é mais. Acabou. Ele foi morto. Nós esperávamos a redenção de Israel. E hoje já é o 3º dia. Aquilo que nós achávamos que fosse acontecer, não aconteceu. Algumas mulheres vieram, disseram que o túmulo estava vazio, que ele tinha ressuscitado. A gente tomou um susto, alguns foram correndo lá e viram realmente o túmulo vazio. Acabou. Foi isso que aconteceu. A gente vê nitidamente que a fé desses homens ainda estavam colocadas nas coisas erradas. A cultura em Israel era que o Messias viria, mas a construção desse Messias ainda era muito circunstancial. O povo de Israel sabia que o Messias viria da linhagem de Davi. E como Davi foi o maior rei de Israel, eles esperavam que o Messias viria e seria como Davi. O que Davi fez de tão importante assim? Ele literalmente pegou uma nação falida e transformou numa potência. Só. Ele destruiu todos os inimigos externos, ele acabou com todos os inimigos internos, ele trouxe estabilidade política, ele trouxe estabilidade econômica, ele trouxe estabilidade religiosa, ele trouxe respeito. E agora eles esperavam. Vai vir um da linhagem de Davi que vai fazer a mesma coisa. Ele vai voltar aqui em Israel, vai nos livrar do domínio de Roma, vai destruir todos os nossos inimigos externos e nós vamos virar uma potência de novo. Ponto. Essa era a esperança que eles tinham. E isso não aconteceu. E agora, Jesus morto acabava com toda essa esperança. Não existe mais esperança. Acabou. Olhando para a nossa vida, muitos de nós caminhamos como esses 2 homens, porque nós colocamos a nossa esperança em Jesus de forma errada.
Nós queremos de Jesus coisas que ele nunca nos prometeu. Nós queremos encontrar um tipo de satisfação em Jesus que não existe. Alguns querem encontrar em Jesus a sua liberdade financeira. É maravilhoso ter liberdade financeira. Mas Cristo não precisa te dar dinheiro para você ser livre. Alguns querem encontrar em Jesus a liberdade emocional de não depender de ninguém. Isso é arrogância, isso é egoísmo, isso é vaidade, isso é individualismo, isso é egocentrismo. Isso não é cristianismo. Alguns esperam que Jesus vai entrar na vida dela, vai acabar com todos os problemas e agora vai viver em paz. E tudo vai acontecer de forma maravilhosa. Jesus também não prometeu nada disso. Jesus não prometeu acabar com os seus problemas. Jesus não prometeu te dar dinheiro. Jesus não prometeu te dar profissão. Jesus não prometeu curar a sua doença. Ele pode? Pode. Ele pode todas as coisas. Mas da mesma forma que ele pode, ele também pode querer ou não. Porque a nossa suficiência não está nessas coisas. Porque quando nós cremos em Cristo e esperamos essas coisas, nós não cremos nele. Nós esperamos dele algo. Ele se torna uma ferramenta. Ele se torna um medalhão mágico que a gente pede alguma coisa. Só. É só isso que interessa de Jesus. O que ele pode me dar. Quando, na verdade, Cristo nos dá paz e satisfação, além de todas essas coisas. Em Cristo nós somos capazes de ter paz quando não há paz. Em Cristo nós somos capazes de ter o sustento dentro de casa, ainda que não haja R$1 no nosso bolso. Em Cristo eu encontro satisfação, ainda que minha doença não seja curada e avance. Cristo tem esse poder. E às vezes nós não vemos, porque não é esse poder que nós esperamos. Não é isso que nós queremos. Não é para isso que nós aceitamos ele. Não é isso o que os pastores da televisão dizem. Eles dizem que se você der, Deus vai te dar o dobro. Eles dizem que Jesus já levou sobre si todas as doenças e tristezas, e agora não há mais doença nem tristeza. É o que esses homens dizem. Mentirosos, ladrões, falsos profetas. Apocalipse fala deles, e para o lugar onde eles vão, e não é o céu. Paulo fala a Timóteo para tomar cuidado com esses homens, porque eles são mentirosos, são amantes do próprio ventre. Eles não querem que você esteja feliz, eles querem o seu dízimo, a sua oferta. Eles querem o seu like no canal do YouTube para ele ser monetizado. Como tem andado a sua caminhada com Jesus? Será que o seu caminho tem sido como de Cleopas, o seu amigo, numa caminhada triste, de rosto cabisbaixo, dizendo, Jesus morreu e tudo acabou? Avalie a sua vida com Deus. Quando nós começamos a caminhada lá atrás, o quanto a gente orava, o quanto a gente lia a Escritura, o quanto a gente evangelizava, o quanto a gente dizia que amava Jesus, que amava a igreja, e o quanto a gente tem feito hoje. O quanto da Escritura a gente tem lido hoje. O quanto a gente tem desejado Cristo. O quanto nós temos desejado levar o outro à libertação que veio aos nossos corações. Ou nós nos perdemos no caminho? Viemos à igreja para bater o ponto, senão você é excluído do hall de membros. Toma ceia porque é o meu direito como membro. Dou dízimo, senão um gafanhoto vai destruir tudo que eu tenho. Às vezes, nós transformamos a nossa caminhada em Cristo em coisa. E aí a sua caminhada se resume à caminhada de Cleopas e seu amigo, num caminho deserto e triste. Porque você não consegue ver Jesus. Porque ele está ali do lado,
mas você não vê. Não vê porque não é Jesus que você quer ver. Eles não queriam ver Jesus, eles queriam ver Jerusalém liberta, Roma derrotada, o templo reerguido e a tribo de Judá no assento da monarquia de novo. É isso que eles queriam ver. E é por isso que eles não viram Jesus. E é por isso que muitas vezes nós gritamos, damos cambalhota, fazemos chantagem emocional e não vemos Jesus, porque no final das contas nós não queremos ver Jesus. Queremos o que Ele quer dar. E com Ele, isso não acontece. Tim Keller, num dos seus livros, se eu não me engano, Deuses Falsos, ou o Deus Pródigo, ele fala que Deus é indomável, imparável. Ele faz o que Ele quer. Ele não é chantageável. Vai chantagear Ele com o quê? O que você tem de precioso que Jesus precisa? A minha vida, sua vida já é dele. Querendo você ou não. O meu talento, não tem problema. Ele tira e dá para outro. Jesus não precisa de nós. Se hoje eu bater o pé e falar que sou bom, que eu não preciso de vocês e estar aqui, Jesus manda outro. E faz melhor do que eu. E mostra o nada que eu sempre fui. Não existe como chantagear Jesus. Porque o preço da chantagem vai ser uma caminhada triste numa estrada solitária. Mas depois que eles narram esses fatos aqui para Jesus, Jesus responde a eles. Jesus diz o seguinte: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E o texto fala que Jesus começa a explicar tudo o que deveria acontecer. Porque a Escritura, desde o Antigo Testamento, fala de tudo o que iria acontecer. Virá um que pisará a cabeça da serpente. O sacrifício no Antigo Testamento, ele era um tipo. Ele apontava para algo maior. O povo em Israel sacrificava o cordeiro, lembrando que haveria aquele cordeiro, filho de Deus, que viria morrer em favor dos homens. Isaías fala do servo sofredor, que vai vir sofrer em favor de muitos. O Antigo Testamento não esconde isso. E o próprio Jesus, na caminhada dele com os discípulos, ele falava isso diversas vezes. Vai chegar um momento em que eu preciso partir. Vai chegar um momento em que eu preciso ser entregue nas mãos dos homens. E num dado momento, inclusive, Pedro chama a atenção de Jesus. Não, isso não vai acontecer. E Jesus suave diz: aparta-te de mim, Satanás. Porque essas coisas precisam acontecer. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês se esqueceram que tudo isso faz parte do plano? Que tudo isso faz parte da missão? Que nada fugiu do controle? E aí, num dado momento, eles vão entrar na cidade e Jesus continua a sua caminhada. E aí eles chamam Jesus: não vá, é noite, é perigoso. Fique conosco. Isso mostra que o coração deles, como eles mesmos disseram, já estava fervendo por ouvir a palavra de Cristo. Porque chamar um desconhecido na estrada, à noite, para ir para sua casa, era tão perigoso quanto deixar esse desconhecido caminhando na estrada à noite. Eles preferiram se colocar em perigo, porque o coração deles encontrou lugar de descanso. E aí dentro de casa, o texto diz que Jesus parte o pão. Quem partiu o pão era o anfitrião, ou um convidado de honra. Eles se sentem tão confortáveis diante de Jesus, que eles, sem conhecê-lo,
passam para ele essa missão, que você parta o pão. E quando Jesus parte, os olhos deles são abertos. E ele some. E agora há uma coisa muito interessante. Esses homens estavam voltando para casa, cerca de uns 10, 12 quilômetros de caminhada, tristes, cabisbaixos, desanimados. E quando eles veem isso, o texto diz que imediatamente eles voltam um caminho, correndo. Um caminho que eles disseram, não vá, é perigoso. Eles esqueceram o perigo, eles esqueceram a tristeza, eles esqueceram o medo e voltaram correndo e disseram, Jesus ressuscitou. Quando nós temos a concepção certa de quem é Jesus, nós conseguimos reconhecê-lo, ainda que os nossos corações estejam tristes. Porque nós entendemos que ainda que os nossos corações estejam tristes, quem importa não nos abandonou, Jesus. E é Ele que importa. E só nele o nosso coração encontra descanso. Não existe descanso em nenhum outro lugar, senão em Jesus. Qualquer descanso que você encontre em outro lugar é mentiroso e é temporário. O dinheiro, ele vai embora. Você acumula, tudo bem, mas você percebe que ele não deu tudo aquilo que você precisava ter. Há algo que falta. A família preenche, o nosso coração preenche, mas quando você está sozinho no seu canto, no seu banho, pensando, há algo que falta ainda. E esse vazio só é preenchido com Cristo. Mais ninguém. Quando nós entendemos isso, os nossos olhos se abrem. E nós imediatamente temos substituído a tristeza pela alegria, ainda que as expectativas continuem frustradas. Porque Jesus não libertou Israel de Roma, não restituiu a monarquia da linhagem de Judá. Jesus não levantou a fortaleza de Jerusalém e destruiu os inimigos externos. Não. Continuou tudo exatamente como estava. A pressão do inimigo, a pressão do legalismo, a ausência física dele, tudo continuou como estava. Mas o que mudou foi que eles tiveram a capacidade de entender que Cristo continua vivo para sempre. Essa é a promessa que ele fez. A promessa de Cristo não é que ele vai nos libertar dos inimigos externos aqui nessa terra, mas é que, apesar dos inimigos externos continuarem existindo, sejam eles quais forem, Jesus continua sendo o Senhor do nosso coração. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. As nossas emoções não podem ser destruídas por nada externo, porque Jesus é o Senhor das nossas emoções. A nossa casa não pode ser destruída por inimigos externos, porque o Senhor da nossa casa continua sendo Cristo. E não há ninguém que tem mais poder do que Cristo. E nós só entendemos isso quando nós conseguimos vê-lo. E aí então, nós conseguimos substituir a tristeza pelo vigor de levantar e correr dizendo, Jesus Cristo está vivo, porque eu o vi. Jesus Cristo vive, porque Ele estava à minha mesa, ceando comigo. Ele não nos abandona. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias Ele permanece ao nosso lado. O que basta agora é fazermos a oração de entregarmos os nossos corações a Ele e fazer, Senhor, que o meu coração abra mão de todos os medos, que todas as expectativas, que todas as esperanças que eu tenho que não estão colocadas em Ti, que elas sejam destruídas e que a minha esperança seja o Senhor, que a minha esperança seja reconstruída pelo Senhor, que a minha vida seja reconstruída pelo Senhor, que todos os dias, ao acordar e ao dormir, eu entenda que o Senhor esteve e está
e permanecerá comigo. Vamos nesse momento fazer um momento de novo, de oração silenciosa. Vamos confessar sinceramente ao Senhor as nossas tristezas, as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas ansiedades. E vamos pedir para que Ele tome elas nas mãos dEle. E que hoje nós possamos entender que Ele continua vivo nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, cada um de nós enfrentamos o nosso caminho para Emaús. Um caminho de solidão, de silêncio, de dúvida, um caminho de tristeza, ó Pai, de aflição. Um caminho que parece que vai nos devorar a qualquer momento. O nosso coração parece que não vai suportar explodir. A nossa cabeça fica tão acelerada que parece que vai apagar de uma hora para outra. Um caminho onde nós olhamos para a nossa tristeza. Ela é senhora do nosso caminho. Os nossos passos são dados, ó Pai, em meio ao murmúrio, à reclamação, em meio à lamentação, a choro, um choro amargo de raiva, Pai, um choro amargo de abandono. E muitas vezes nós colocamos o Senhor como culpado maior da nossa raiva, do nosso abandono. Dizemos que o Senhor nos abandonou, nos enganou, nos frustrou, que o Senhor roubou a nossa alegria, mas nós não entendemos, Pai, e não percebemos que nós não estamos sozinhos no caminho de Emaús. O Senhor caminha ao nosso lado, olhando por nós, enquanto nós achamos que a força da nossa caminhada é a raiva, a força da nossa caminhada é o fato de que o Senhor está do nosso lado, nos sustentando, ainda que não percebamos. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos, para que nós possamos vê-lo. Ver que o Senhor nunca destruiu as nossas expectativas em Ti, porque o Senhor não pode ser destruído. Nós nunca nos frustramos no Senhor, porque os seus planos, Senhor, não podem ser frustrados.
nós nos frustramos com as nossas falsas expectativas, com os nossos falsos deuses. E no caminho de Emaús, o Senhor derrubou cada um deles. Por isso, Senhor, que agora nós consigamos nos assentar à mesa para descansar e ver o Senhor partindo o pão de graça, o pão de alegria, o pão de amor, que nós possamos sorrir, que nós possamos transbordar, porque aquele que tem poder sobre todas as coisas está à nossa mesa todos os dias. Traga-nos de volta, ó Pai, a alegria da Tua salvação. Lava-nos, torna-nos branco, alvo como a neve. E que em Ti as nossas esperanças sejam restabelecidas. Que no Senhor o nosso pranto seja acompanhado do sorriso. Que o medo seja acompanhado da segurança. E que a aflição seja acompanhada da certeza de que temos um Deus que está acima de todas essas coisas e que é um Deus pessoal, que não está no escritório sentado impessoalmente, mas que está ao nosso lado todos os dias, nos dando a mão, nos levantando, colocando comida à nossa mesa, colocando um sorriso no nosso rosto, colocando alegria em nosso coração, colocando paz em meio à perturbação, e a paz que excede todo entendimento. Que possamos vê-lo e que possamos correr para todos os cantos dizendo: Jesus Cristo está vivo, hoje eu o vi. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.